Oi, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. A casa dos Johnson parecia a saída de um filme. Grandes janelas na frente deixavam a luz do sol inundar os cômodos, refletindo uma vida familiar cheia de energia e calor. O jardim era cuidado nos mínimos detalhes, com Sophie e Ethan sempre correndo, transformando cada cantinho em um cenário para suas aventuras imaginárias. As risadas deles ecoavam pelo bairro arborizado, arrancando sorrisos dos vizinhos, que costumavam descrevê-los como a família perfeita. Por dentro, a atmosfera não era diferente. A cozinha era o coração da casa, sempre tomada pelo aroma de algo sendo preparado, cookies fresquinhos aos domingos ou o famoso macarrão do Michael, elogiado por todos, mesmo que Grace insistisse que ele só usava molho pronto. Era o tipo de lar onde a felicidade parecia ter sido cuidadosamente planejada em cada detalhe. Michael era o retrato do pai dedicado e carinhoso. Seu trabalho como engenheiro lhe dava um senso de ordem que ele levava para dentro de casa. Ele fazia questão de participar de tudo que envolvia os filhos, desde ajudar Sophie a montar maquetes para a feira de ciências até ensinar Ethan a acertar o ângulo perfeito no arremesso de basquete. Mesmo com a agenda cheia, Michael tinha o dom de criar momentos especiais que pareciam congelar o tempo, como montar uma barraca improvisada na sala para noites de histórias que faziam os olhos das crianças brilharem. Grace era a parceira ideal, trazendo uma energia vibrante e um carisma natural que deixava a todos à vontade perto dela. Era como se a casa dos Johnson existisse em um mundo à parte, um refúgio onde nada poderia dar errado. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Pequenos sinais começaram a aparecer, quase imperceptíveis no início, mas impossíveis para Michael ignorar. Grace, que sempre puxava assunto nas refeições, começou a ficar mais calada por longos períodos. Os sorrisos calorosos que ela dava para todos começaram a parecer um pouco forçados, quase como se fossem uma máscara. Michael se perguntava se era apenas cansaço e, afinal, Grace tinha muitas responsabilidades no banco, além de toda a carga emocional de criar 2 filhos. Mas, com o passar das semanas, as mudanças nela ficaram cada vez mais difíceis de ignorar. Michael percebeu que ela estava mais distraída, olhando para o nada enquanto Sophie contava sobre o dia dela ou enquanto Ethan mostrava orgulhoso um desenho que tinha feito na escola. Não era algo gritante, mas estava ali e a ausência do espírito dela, mesmo quando ela estava fisicamente presente. Naquela época, Michael tentou compensar o que achava ser apenas o peso da rotina. Organizou uma noite de jogos em família, algo que Grace sempre adorou. Mas durante o jogo, percebeu que ela só fingia se divertir, seus olhos já não brilhavam como antes e o riso parecia mecânico. Foi aí que ele começou a prestar mais atenção aos pequenos gestos, o tempo que ela passava no celular, o jeito de evitar conversas profundas. Mas Michael, sempre racional, tentou convencer a si mesmo de que estava exagerando. Talvez fosse só uma fase. Um dia, enquanto assistiam a um filme juntos, Michael segurou a mão de Grace, como faziam sempre. Mas, dessa vez, sentiu que o gesto não era correspondido com a mesma facilidade de antes. Era como se a conexão que sempre existiu entre eles estivesse, pouco a pouco, se desfazendo, mesmo sem ninguém dizer uma palavra. Ele tentou afastar os pensamentos negativos, mas eles voltavam toda vez que ele olhava para ela e via aquele olhar distante, como se ela estivesse procurando algo que ele não conseguia definir. No fundo, Michael sentia que algo estava mudando entre eles, mas naquele momento acreditava que tudo o que precisavam era de paciência. Afinal, eram os Johnson. Tinham construído uma base sólida e Michael acreditava que qualquer rachadura poderia ser consertada. Ele só não sabia que aquelas pequenas rachaduras eram, na verdade, o começo de algo muito maior. Nos dias que se seguiram, as mudanças em Grace ficaram mais evidentes, embora ela tentasse escondê-las mantendo a rotina. A mulher que antes se encaixava perfeitamente no ritmo da casa agora parecia estar sempre com pressa para sair para o trabalho, quase de modo robótico. O espelho do quarto se tornou seu novo confidente, e todas as manhãs ela passava mais tempo arrumando o cabelo, escolhendo a roupa com mais cuidado, provando roupas que não usava há anos. Michael percebia, mas não dizia nada, queria evitar uma discussão para a qual não estava preparado.
O ponto de ruptura para Michael foi um detalhe pequeno, mas cheio de significado: o perfume. Grace, que desde o início do casamento sempre usou o mesmo cheiro suave e adocicado, agora usava outra fragrância, e mais marcante, quase sedutora. Michael percebeu na primeira vez que a abraçou ao chegar em casa, e aquele cheiro não combinava com a Grace que ele conhecia, era como se abraçasse uma estranha. Não disse nada, mas naquela noite ficou acordado olhando para o teto, enquanto Grace dormia tranquilamente ao lado, como se nada tivesse mudado. No trabalho, Grace falava frequentemente de um novo colega, Ryan Blake. No começo, parecia algo casual, e ela contava histórias do banco e mencionava Ryan como parte da equipe. Segundo Grace, ele era extremamente competente e carismático, alguém que conquistara o respeito de todos. Michael não deu muita importância, achando que era só admiração profissional. Mas, com o tempo, Ryan começou a aparecer mais nas conversas, e sempre acompanhado de elogios. O Ryan resolve conflitos como ninguém, ela disse certa tarde. Ele sempre tem uma palavra de incentivo, é realmente impressionante. Cada vez que o nome dele surgia, Michael sentia um incômodo que não sabia explicar. Queria acreditar que era só ciúme bobo, mas havia algo errado. O desconforto aumentou quando Michael encontrou um cartão de visitas do Ryan no bolso de uma jaqueta da Grace, em algo que ela aparentemente esqueceu de tirar. O cartão era elegante, com um nome estampado que parecia pulsar na cabeça de Michael como um alarme. Ele ficou ali, parado, segurando o cartão e tentando entender por que aquilo o incomodava tanto. É só um colega de trabalho, tentou se convencer. Mas a sensação ruim não passava. Poucos dias depois, Michael teve certeza de que não era coisa da sua cabeça. Era fim de tarde, Grace estava no sofá com o celular na mão, sorrindo para a tela de um jeito que ele não via fazia tempo e um sorriso genuíno, mas que não era para ele. Quando Michael entrou na sala, Grace rapidamente travou o telefone e fingiu estar entretida com um livro. Michael não disse nada, mas algo dentro dele se quebrou. Não era só o ato de esconder, era a expressão no rosto dela, um brilho que ele já nem lembrava quando tinha visto pela última vez. Durante um jantar em família, Michael tentou puxar conversa para entender o que estava acontecendo. Perguntou sobre o trabalho, os colegas, citou o nome de Ryan como se não fosse nada demais. Grace falou animada sobre como ele era importante para a equipe, como sua liderança inspirava a todos. Para Michael, cada palavra era como um soco. Queria acreditar que não passava de admiração, mas não podia ignorar o tom na voz dela. Olhou para Sophie e Ethan, distraídos com suas conversas, e se perguntou se eles também percebiam a distância crescente entre os pais. Naquela noite, Grace recebeu uma mensagem enquanto Michael escovava os dentes. Ele saiu do banheiro a tempo de ver a expressão dela ao ler a notificação, e ela sorriu, mas assim que percebeu o olhar de Michael, o sorriso sumiu. É do trabalho, disse, como se precisasse justificar, virando o telefone para baixo na mesa de cabeceira. Michael sentiu um nó na garganta impossível de engolir. Queria confiar nela, acreditar que tudo não passava de paranoia, mas os sinais estavam lá, tão claros quanto as rachaduras que ele ignorava tempo demais. A conexão entre eles estava ficando mais frágil a cada dia, e Michael começava a perceber que a distância entre ele e Grace já não podia mais ser ignorada. Michael sabia que não poderia continuar fingindo que não sentia nada. Aquela noite, ver Grace esconder o celular foi um divisor de águas. O silêncio no quarto era ensurdecedor e, enquanto Grace dormia tranquila, ele ficou deitado virado para a parede, perdido em uma tempestade de pensamentos. Tentou ser lógico, mas lá no fundo, uma parte dele já havia decidido, precisava confrontá-la. Não dava mais para viver na incerteza, vendo a esposa se afastar enquanto ele ficava ali, impotente. No dia seguinte, enquanto o sol despontava no horizonte, Michael sentiu que havia chegado o momento. Escolheu uma manhã de domingo, enquanto as crianças ainda dormiam, para ter um momento a sós. Grace estava na cozinha, preparando o café e cantarolando baixinho, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Michael entrou, tentando controlar a ansiedade no peito. Puxou uma cadeira e falou na voz mais calma que conseguiu. Precisamos conversar. Grace parou por um instante,
os olhares se encontraram, e ela soube, naquele momento, que ele tinha notado tudo. Michael, o que foi? Ela perguntou, tentando soar preocupada e curiosa ao mesmo tempo. Ele respirou fundo antes de responder, escolhendo bem as palavras. Grace, eu te amo, sempre amei. Mas ultimamente sinto que você não está mais aqui comigo. Você parece distante, sinceramente, isso está me preocupando. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Grace desviou o olhar, mexendo na caneca como se buscasse uma fuga naquele objeto simples. Eu não sei o que dizer, e Grace respondeu, com a voz pesada de emoção. Você está certo, Michael. Eu me sinto perdida, como se algo estivesse faltando. Não sei se sou eu, se é o trabalho, ou... Ela parou, mas Michael sentiu que ela estava evitando alguma coisa. Ou o que, Grace? Ele insistiu, sentindo o coração bater mais forte. Grace pousou a caneca, cruzou os braços, como se tentasse se proteger. Eu não sei como dizer isso sem te machucar, mas acho que você merece saber. Tenho pensado muito na minha vida, em nós dois. E não estou falando só do trabalho ou do estresse do dia a dia. Estou falando sobre o que eu sinto. Ou talvez sobre o que eu não sinto mais. Michael sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sabia que havia algo errado, mas ouvir da boca dela foi como um soco no estômago. É por causa dele, não é? O Ryan. O nome escapou antes que pudesse segurar. Grace não respondeu, mas o olhar dela disse tudo. Ela não negou, mas também não confirmou imediatamente. Michael, não é sobre o Ryan. Pelo menos não do jeito que você pensa. Ele é só uma distração, uma fuga. Mas isso não quer dizer que eu não te amo. Só não sei mais o que sinto. Ela tentou explicar, mas para Michael, cada palavra doía mais. Como ela podia dizer que ainda o amava e, ao mesmo tempo, admitir que havia algo em Ryan que a fazia se sentir viva? Foi então que Grace disse a frase que mudou tudo. Talvez eu precise de um tempo. Talvez eu precise descobrir o que eu realmente quero. Michael franziu a testa, confuso. Como assim, Grace? Você está dizendo que quer ficar com ele? Grace balançou a cabeça rapidamente. Não é isso. Só. Talvez eu precise passar um tempo com ele. Descobrir o que estou sentindo. Só assim vou saber o que quero para nós dois. Michael ficou paralisado. Não sabia se estava com raiva, triste ou simplesmente em choque. Então você está dizendo que precisa de outro homem para decidir se ainda quer ficar comigo? A voz saiu trêmula, mais de dor do que de medo. Grace tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás, como se um abismo tivesse se aberto entre eles. Eu só quero ser honesta, Michael. Não é justo com você nem comigo fingirmos que está tudo bem. Ele se levantou, passando as mãos pelo rosto, tentando entender aquilo tudo. Honesta? Perguntou, soltando uma risada amarga. Grace, ser honesta teria sido me contar antes, não deixar chegar a esse ponto. Ser honesta seria não usar nossa família como palco para as suas dúvidas. Michael recuou, olhando para ela como se não a reconhecesse mais. Se você precisa desse tempo, vá. Mas saiba que pode não haver mais nada para voltar quando terminar. Grace ficou em silêncio, lágrimas rolando pelo rosto. Michael saiu da cozinha, subiu e fechou a porta do quarto, deixando Grace sozinha, encarando o vazio. Os dias seguintes foram marcados pelo silêncio e uma sensação de vazio. A casa dos Johnson, antes cheia de risadas e barulhos de uma família movimentada, agora parecia um lugar estranho. Michael se jogou em atividades para se ocupar, tentando ignorar o peso da situação. Deu atenção extra aos filhos, ajudou Sophie com um projeto da escola e treinou basquete com Ethan para um jogo que estava por vir. Mas, por dentro, sentia-se à deriva, flutuando num mar de dúvidas, sem direção. Grace, por sua vez, parecia ainda mais distante.
Saía cedo para o trabalho, voltava tarde, e mesmo quando estava em casa, sua mente estava longe. Evitava confrontos e conversas longas com Michael, mas ele via claramente o abismo crescendo entre eles. Numa noite, depois que as crianças foram dormir, Grace finalmente quebrou o silêncio. Aproximou-se do sofá onde Michael folheava o jornal sem realmente ler. Michael, precisamos conversar, e disse ela, quase num sussurro. Ele largou o jornal e olhou para ela, exausto. Pode falar, respondeu, sem esconder o amargor que começava a se acumular. Grace sentou-se na poltrona à frente dele, como se até mesmo sentar-se ao lado fosse desconfortável. Respirou fundo antes de começar? Eu pensei muito nesses últimos dias. Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que eu disse. E percebi que estava errada. Michael cruzou os braços, esperando que ela continuasse, mas sem se permitir criar esperanças demais. Errada sobre o quê, Grace? Perguntou, tentando manter a calma. Grace olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Sobre tudo. Sobre a forma como lidei com o que sentia, sobre não te incluir nas minhas lutas internas. Eu fui me afastando sem perceber, e quando percebi já era tarde. Não deveria ter sugerido o que sugeri, foi cruel, injusto, e eu sinto muito. Michael sentiu algo mexer dentro dele, mas não estava pronto para se deixar levar pelas palavras dela. Você acha que um simples desculpa resolve isso, Grace? Você pediu um tempo para explorar seus sentimentos com outro homem. Como espera que eu aceite isso? Grace abaixou a cabeça, claramente envergonhada. Eu sei que é muito pedir, eu sei que te machuquei. Mas o que percebi, Michael, é que o problema nunca foi você. Nem sequer era o Ryan. Era sobre mim, sobre quem me tornei, ou melhor, quem eu deixei de ser. Eu estava procurando algo fora do nosso casamento porque não sabia como buscar dentro de mim. Michael olhava para Grace, tentando entender se ela realmente estava sendo sincera ou só tentando salvar o que restava do relacionamento. E o Ryan? Ele perguntou, direto. Você ainda fala com ele? Grace balançou a cabeça imediatamente. Não, cortei todo o contato. Eu sabia que, se quisesse reconstruir o que temos, precisava começar com uma escolha clara. E eu escolho você. Escolho nossa família. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o peso das emoções tornando difícil expressar qualquer coisa. Michael passou a mão pelos cabelos, frustrado. Grace, eu não sei como consertar isso. Nem sei se quero. Você me deixou questionando tudo, e nosso casamento, nosso amor, até quem eu sou. Como espera que eu volte a confiar em você? Grace se levantou, as lágrimas descendo pelo rosto. Eu não espero que você confie em mim de imediato. Sei que preciso reconquistar isso. Mas espero que, com o tempo, a gente consiga se encontrar de novo, e não pelo que fomos, mas pelo que podemos ser agora. Sei que quebrei algo importante, mas ainda acredito que podemos reconstruir. E eu quero tentar. Quero lutar por nós. Michael ficou em silêncio por muito tempo, repassando as palavras dela na mente. Olhou para a aliança e lembrou do dia em que a colocou no dedo de Grace, prometendo amá-la nos bons e maus momentos. Percebeu, então, que a escolha à frente não seria fácil, em reconstruir algo quebrado nunca é. Mas talvez valesse a pena tentar. Levantou-se e olhou para Grace, que parecia tão pequena, vulnerável, mas determinada. Grace, não posso prometer que vai ser fácil. Nem que vai dar certo. Mas, se você estiver disposta a lutar, eu também estou. Ela deu um passo na direção dele, mas ele ergueu a mão para parar. Devagar. Um passo de cada vez. Aquela noite não foi um felizes para sempre, mas um recomeço. Não havia garantias, apenas a promessa mútua de tentar. E para Michael e Grace, naquele momento, isso já era o suficiente.